Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius e aqui nesse vídeo a gente vai estar iniciando uma videoaula sobre eh, programação. A gente vai estar programando um sistema de hortifruti em Laravel e Next. E nessa primeira aula a gente vai aprender a configurar o ambiente em Windows para a gente começar o nosso projeto. Então, para a gente começar o nosso projeto, a gente vai precisar de dois itens necessários. Um deles é o Champ. A gente vai estar aqui procurando Champ Download na internet. A gente vai baixar o Champ. O Champ é uma ferramenta que a gente usa para criar ambientes de desenvolvimento e ele já vem com algumas coisas instaladas, como por exemplo o PHP, o MySQL. Então ele diminui um pouco o nosso processo de instalação de alguns itens e ele serve muito para a gente que já quer desenvolver de uma forma mais rápida. Então a gente vem e começa a baixar o Champ. Então a gente vai estar usando a linguagem PHP no back-end, usando especificadamente o framework Laravel na sua versão 11. E para o front-end do projeto, a gente vai estar usando o Next.js. O Next.js, ele é uma plataforma, ele é um framework baseado em React, que é muito popular nos dias de hoje em vários projetos focados no web. E ele casa muito bem com o Laravel. Então a gente vai estar usando o Next. E para a gente poder utilizar o Next, a gente vai estar procurando aqui o Download Node. O Node, ele, ele é utilizado para a gente poder iniciar o nosso projeto em Next.js. Então a gente vai vir aqui, vai baixar ele na versão 22.11 LTS. Você pode vir aqui em Preview Installer, Download Node 22.11. A sua versão pode estar um pouco diferente, mas eu recomendo usar a versão que eu estou baixando aqui. Vim aqui, vou baixar também. E só frisando aqui também, eu baixei a versão do Champ versão 8.2 do PHP aqui, ó, essa última. Versão do PHP 8.2.12, tá? Você clica aqui, baixar, 64 bits, certo? Perfeito. Agora a gente já baixou os dois instaladores, vamos começar pela instalação do Champ. A instalação do Champ é um tempo médio, considerável. Aqui a gente não tem muito o que alterar, tá? Ele já vai vir com algumas coisas inclusas, como por exemplo MySQL, FTP. Algumas coisas que estão vindo aqui a gente não vai utilizar, mas a gente não vai mexer nisso agora, nessas configurações. Aqui, eu por padrão deixo a pasta do meu champ instalado no C2 pontos, diz colocar o C. Então eu não vou mexer aqui, mas caso você queira instalar em outro local, só procurar um novo diretório aqui. Linguagem, só tem duas linguagens, então eu deixo como padrão inglês. Next, novamente, e agora ele vai preparar a instalação do champ, que demora aproximadamente entre 3 e 5 minutos. E enquanto o Champ instala aqui pra gente, a gente já pode começar também a instalar o Node.js. Então a gente vai vir aqui, vai abrir também o instalador do Node. Vou colocar um do lado do outro aqui pra gente poder acompanhar. Aqui a gente vem com o Next também. Aqui tem os termos de licença para utilizar o Node.js. Eu aceito os termos. Next novamente. Novamente, eu já deixo como padrão aqui dentro do disco local C uma pastinha Node.js, que já é criada pelo próprio Node.js, e eu não mudo. Caso você queira mudar, vem aqui em alterar e procura uma nova pasta para instalar o seu Node. Aqui eu venho em Next. Aqui também eu vou dar Next. A gente não precisa mexer em nenhuma dessas configurações para o projeto que a gente vai estar utilizando. Next novamente, a gente não vai estar usando nenhum compilador de C, C++ ou Python. E aqui o último aval para instalar o Node. Vai abrir agora a tela de administrador para eu aceitar a instalação do Node e eu vou aceitar ela. Aceitei agora a configuração do Node. Pronto, e agora a gente tem um Node na nossa máquina configuradinho, bonitinho. Se você quiser testar para ver se o Node ele realmente já está configurado na máquina, você pode vir aqui no pesquisar, você vai pesquisar por cmd, vai abrir o prompt de comando e vai digitar aqui node espaço traço v.
ele carregou. E aqui a gente tem a versão 22.11, a mesma versão do instalador que a gente baixou no site. Então, para o nosso front-end, para a gente começar o nosso front-end, o nosso Node já está instalado. Agora a gente aguarda o final da instalação do Champ. E com o Champ ele já vai vir com o PHP configurado, com o MySQL configurado. Então eu não vou precisar configurar outras pendências, tá? Então ele está terminando de instalar aqui. E quando ele terminar de instalar, a gente também vai abrir o CMD e vai verificar a versão do PHP. Falando um pouquinho agora sobre o Champ, a configuração dele é muito simples e muito rápida, pessoal. Ele já vem com o instalador totalmente pronto, então é um pouco mais simples do que a gente ter que instalar o PHP separado e depois instalar só MySQL. Mas a gente pode fazer isso nas próximas aulas também, sem problemas. O Champ ele já engloba todas as ferramentas, os frameworks também que o PHP ele fornece. Então a gente pode criar projetos em Symfony, em Laravel, projetos WordPress e tudo mais, tudo apenas com o Champ instalado. A gente só tem que ficar sempre atento nas versões do Champ que são lançadas, porque caso a gente queira atualizar o PHP, saiu uma atualização nova do PHP, a gente quer atualizar isso, a gente não vai poder atualizar só o PHP. Normalmente a gente atualiza já o Champ inteiro para poder atualizar o banco de dados, atualizar as dependências que vêm junto com o Champ e tudo mais, certo? Então, aqui a gente terminou a instalação do Champ, certo? Ele provavelmente agora vai abrir a tela de administrador para a gente poder confirmar tudo que a gente quer fazer. Ele está abrindo aqui, ó, embaixo algumas pendências do Champ. E o nosso projeto de Hortifruti, eu vou estar procurando não fugir muito da arquitetura MVC do Laravel, tá? Vou ensinar alguns padrões de arquitetura que eu particularmente sigo, focando o Laravel como API e o Next.js como a parte web. E, bom, agora que a gente acabou de instalar o Champ, eu vou vir aqui, eu posso dar um Finish e vai abrir um painelzinho para mim. Esse painel é o painel do Champ, onde a gente pode startar aqui o que a gente quer usar. Por exemplo, se eu quero usar um banco de dados, eu vou pegar aqui, vou dar um Start, tá? E aí o meu banco de dados ele já está rodando. Então se eu quiser, por exemplo, se eu baixar alguma ferramenta de gerenciamento de banco de dados como DBeaver, MySQL Workbench, eu posso configurar já um banco com MySQL que vai estar certinho. Não só MySQL, tá? Existem outros bancos também que a gente pode estar usando. Por exemplo, também a Apache, caso a gente precise usar o Apache, o FileZilla, já está tudo já configuradinho aqui através do painel de controle do Champ, certo? Então, por essa aula é só. Na próxima aula a gente já vai configurar o gerenciador para o nosso banco de dados e iniciar o projeto na API. Certo, pessoal? Um abraço. Até mais.